colocar aqui em nomes, vamos supor. Eu acumulei crédito aqui na minha casa. E aí eu não vou mais utilizar, eu quero dar esse crédito para a Andy, vamos supor. Eu vou mudar de residência. O que eu faço? Eu troco a titularidade da minha casa, vou colocar ela no nome da imobiliária, por exemplo, imobiliária ABC. No ato dessa troca de titularidade, que eu estou tirando a minha casa do meu nome para a imobiliária, eu pego e solicito a transferência para a casa da Andy. E aí eu mando esse crédito acumulado para lá, tá? E isso você pode solicitar até um pouco depois da troca. Tem um certo limite, eu não sei te dizer se é 1 ano, mas você pode fazer essa operação sim, tá? Você só vai ter um pouco mais de burocracia, mas você vai poder fazer essa transferência, tá? Viu? Então, deixa eu só fazer uma pergunta complementando. Quer dizer, esse cliente tem 50 mil quilowatts. Ele tem uma fábrica onde ele gasta um X. Então, nesse sítio onde está instalado essa energia que está sobrando, está no nome dele. E nessa fábrica já está no nome dele. Eu posso pedir a transferência desses créditos para essa fábrica a partir do próximo mês, por exemplo? Você só vai ter que trocar a titularidade do sítio, botar em outra titularidade, porque você só pode transferir crédito se você trocar a titularidade ou se você encerrar a unidade. Lembrando, se você encerrar e for GD1, você perde GD1. Então, a alternativa é trocar a titularidade. Então, você troca o sítio para uma nova titularidade e aí a fábrica você coloca para receber esses créditos acumulados. Mas quando eu fizer essa troca de titularidade, vamos supor que ele vai passar para o nome do irmão dele lá no sítio para poder fazer a transferência desses créditos. Ele não perde a GD1. Não, troca de titularidade não perde GD1. Encerramento que perde. Que perde. Ah, tá. E ele pode depois, vamos supor, daqui 1 ano ele faz essa jogada e daqui 1 ano ele volta pro nome dele ou não? Pode, ele pode voltar. Pode voltar daqui uns meses, inclusive, se ele quiser. Pô, legal. Eu tava achando que esse cliente ia perder esses créditos. Então, beleza. Gostei. Não. A gente, inclusive, já fez muita operação assim em consórcio, por exemplo. Muitas vezes a galera coloca o parecer no nome do EPCista, ou então do próprio projetista, e quando vai colocar a usina para locação, né, para fazer o consórcio, muitas vezes acaba acumulando crédito, né, antes de fazer a troca de titularidade, o ingresso rateio. Aí a gente acaba transferindo esses créditos para a própria empresa, para funcionários, enfim. A gente dá uso aí para esse crédito, não se perde não, tá bom? Muito obrigado. Por nada. Deixa eu só ver se tem mais alguma solicitação aí. Essa questão de 30 dias de antecedência é só para associação, se eu não me engano. Mas quando você vai transferir, normalmente você não precisa avisar com antecedência, tá? Você faz a troca de titularidade e só depois disso você informa a distribuidora que vai fazer a transferência, tá? Andy, vamos fazer aí a retrospectiva para o Jarbas, a gente em seguida já apresenta a nossa convidada de hoje, dá seguimento aí à nossa live. Perfeito. Só um minutinho aqui, tá? Deixa eu só. Peraí. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada a cada um que está aqui, tá bom? É muito importante para a gente ter essa interação com vocês. Eu queria reforçar que aqui é um espaço para a gente realmente trocar interação com todo mundo. Então, fiquem à vontade para ligar a câmera, fiquem à vontade para ligar o microfone, tirar dúvidas, colocar opiniões, tá bom? A gente vai conseguir seguir uma linha de raciocínio aqui. A gente trouxe uma convidada muito especial hoje, a Natasha, tá? Ela é referência em hidrogênio, ela é referência em tecnologia e inovação. Então, a gente vai bater um papo
muito legal com ela. Acredito que muitas pessoas vieram por conta dela, assim, porque o conteúdo dela é muito importante. Eu queria deixar que, mesmo a gente seguindo uma linha de raciocínio que a gente programou, vocês fiquem à vontade para vocês interagirem, tá bom? Então, vão mandando perguntas no chat. No final da live, a gente vai abrir para todas as perguntas. Então, assim, acho que é importante vocês acompanharem tudo que a gente vai abordar aqui e, no final, vocês perguntarem para que a gente possa tanto melhorar o conteúdo como trazer novos materiais para vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma retrospectiva da semana. Eu acho que, para quem estava acompanhando ali, saiu um novo ofício, né, do Mercado Livre de Energia. E o que é que aquele ofício significa, né? Ele significa que o Mercado Livre, ele está tendo mais procura, então ele está ficando mais comum do que no começo do ano, assim, né? A gente veio ali com a abertura em janeiro de 2024, então a gente teve a abertura do Mercado Livre em janeiro de 2024, e com isso, a ANEEL, os órgãos reguladores, o Ministério de Minas e Energia, ele vai procurar sempre regularizar, tá bom? Não é que os órgãos regularizadores, eles vão dificultar a vida da gente, mas agora a gente vai ter ali 3 modelinhos de clientes do Mercado Livre de Energia, tá? Alguns que migraram antes, alguns que migraram agora. Então, vai ter uma diferenciação de 3 novos tipos de clientes. Depois a gente vai abordar isso com mais calma, porque realmente o ofício ele é mais complexo, tá? Mas eu queria levar também outro ponto. A gente trouxe essa semana uma alta muito grande nos preços. A Islara vai até falar um pouquinho depois que eu terminar. Mas o que isso está refletindo, tá? Isso está começando a refletir as enchentes que tiveram no sul. Então, para uma retrospectiva, né? No começo do mês passado, a gente viu ali que o Sul ele teve uma catástrofe ambiental e algumas unidades consumidoras, elas simplesmente deixaram de existir. Por quê? Porque se perdeu a estrutura, e se perdendo a estrutura, acaba se perdendo o ponto de energia, tá? Então, ali, várias cidades e várias unidades consumidoras, elas deixaram de existir. Então, a gente está passando por um ponto agora de reestruturação do Estado, né? É normal de acontecer. Então, a gente viu que o consumo médio de energia no Brasil, ele aumentou 8% em relação a maio, tá? E em relação ao ano passado também. O que isso significa também, né? Significa que a gente está consumindo mais energia. Então, é normal, com o avanço da tecnologia, a gente vai consumindo mais energia como pessoa e como empresa, então a gente vai trazendo ali mais equipamentos mais eficientes, vai trazendo mais equipamentos, né? Equipamentos que antes não existiam. Então, a perspectiva futura é essa: cada pessoa, cada empresa, cada indústria, cada comércio consumir mais energia daqui para frente. Então, a gente sempre reforça a importância do trabalho de cada um de vocês que estão aqui para o futuro. A gente não está falando aqui de há um ano, daqui a 3 anos vai acabar essa profissão, não, tá? A gente está falando ali de 10, 20, 30 anos, porque a cada ano que passa, a gente consome mais energia e a perspectiva é essa: cada ano que passa melhorar, tá? Tanto para cada profissão. Mas a gente estava recebendo também algumas perguntas relacionadas a empresas de energia solar. De acordo com alguns alunos nossos, muitas pessoas estão tendo dificuldade por conta da inversão de fluxo, principalmente ali na CEMIG. E eu queria reforçar o que a gente fala para vocês desde o ano passado. Empresa de energia solar, se você continuar só com energia solar, você vai perder mercado, tá? Você pode se manter ali na posição por conta do seu nome, por conta da sua reputação, mas você vai perder mercado se você não se atualizar. Você precisa virar uma empresa de consultoria, de soluções energéticas, na verdade, né? Significa que você precisa oferecer Mercado Livre e energia solar sempre? Não. Gente, tem tanto serviço. Tem uma consultoria ali de demanda, tem uma consultoria ali de off-grid, zero grid, tem uma consultoria de entendimento do cliente, tem APE, que a gente vai trazer o curso de APE no final do ano, hidrogênio verde, carbono. Então, assim, é um mercado que, com essa virada de chave para a abertura do Mercado Livre, ela traz tanta oportunidade. Então, assim, eu peço para que cada pessoa que tem empresa de energia solar, ela procure estudar
as outras oportunidades, os outros produtos, e como que ele consegue ter uma carteira maior de produtos, até para conseguir manter ali a satisfação do cliente, tá? Porque se o cliente ele está com um problema que você não vai conseguir resolver, você vai deixar o cliente sem nenhuma solução. Então, se você tiver vários produtos dentro da sua carteira que você consiga oferecer para o seu cliente e ajudar ele, então você vai estar ajudando não só ele, como o seu bolso, como a sua empresa e como o futuro também, tá? Islara, puxa um pouquinho para alta nos preços. Como a Andy bem pontuou aí, esses últimos meses foram alguns meses meio conturbados aí para o mercado livre de energia, por tudo que nós vimos aí da crescente das empresas entrando no mercado livre. Nós também tivemos alguns problemas lá na região sul. Também, junto a isso, alguns reservatórios não estavam com a capacidade na qual a gente gostaria que estivesse, tanto que agora nós estamos com o cenário de bandeira amarela, já começando agora do dia 1º de julho. Então, tudo isso impacta nos preços da energia. Então, consequentemente, estamos novamente com altas de preços. Hoje, eu estava, inclusive, conversando com um cliente, ele falou assim, eu vou esperar o preço baixar para comprar. Assim, é um risco que você está correndo, esperar o preço baixar, porque ele pode estourar e ficar alto até o final do ano, ou de fato pode ser só uma fase e voltar a encher os reservatórios, a gente ter uma nova perspectiva. Mas se a gente se manter dessa forma, é bem capaz de daqui a 1, 2 meses a gente estarmos em cenário até de bandeira vermelha, tá? Então, é um momento, de fato, de vocês voltarem naqueles clientes que ainda não compraram energia, para ver se vocês conseguem fazer aí essa venda, porque a tendência é realmente dos preços darem uma elevada aí nos próximos meses. Só uma observação, tá? Eu sempre falo que não adianta chover, precisa chover no lugar certo. Porque o que acontece? Mesmo que em alguma região do país esteja chovendo bastante, às vezes ela pode estar chovendo muito em bacias, em reservatórios que já estão cheios. Então, acaba que transborda. Então, aquela bacia ali, ela vai acabar não captando a água da chuva para gerar energia. Então, com o transbordo, ele vai acabar perdendo aquela água, tá? Então, assim, enquanto tem bacias que precisam daquela água, não tá chovendo, tem outras que podem estar transbordando. Então, é sempre importante ter isso bem separado, tá bom? Um cenário também que nós vimos aí sendo muito comentado é que o preço das bandeiras baixou, todo mundo comemorando, mas o que poucas pessoas comentam é que mudou-se também a forma de acionamento dessas bandeiras. Ou seja, antes eles esperavam o reservatório estar um pouco mais baixo, um nível um pouco mais ameno, para fazer o acionamento das bandeiras. Hoje, qualquer alteraçãozinha, eles já acionam a bandeira amarela, a bandeira vermelha. Então, consequentemente, é capaz a gente ter um período maior de cobrança de bandeira por conta dessa mudança aí no cálculo do acionamento. Tá bom? Perfeito. Natasha? Olá, tô aqui. Gente, depois desse overview aí, a gente vai dar seguimento aí ao nosso assunto de hoje. Queria apresentar a Natasha, tá bom? Vou dar voz a ela. A Natasha é uma querida, assim, acho que ela vai trazer assuntos bem importantes para vocês, como eu estava falando. O ponto do hidrogênio é algo que a gente ainda aborda muito pouco, tá? Hidrogênio tem um mercado gigante a ser explorado e ainda é um assunto bem novo, assim, para a maioria do mercado, tá? Então, assim, a gente trouxe a Natasha para abordar tanto a parte do hidrogênio como a parte de carbono. E, Natália, o palco é seu, sintam-se em casa. Olá, primeiramente... desculpa. Pode falar. Eu ia falar só para você dar primeiro uma apresentaçãozinha aí de quem é você, um pouco do seu currículo, um pouco de como você faz, para quem não te conhece, te conhecer agora. Pronto. Eu me chamo Natasha, eu sou graduada em Física, o meu mestrado também é em Ciências Físicas Aplicadas, voltado totalmente para a parte de energia renovável. Na graduação também foi voltado para hidrogênio e energias renováveis. E agora eu estou finalizando meu doutorado na Universidade de Cádiz e na UFC, em cotutela, com também uma temática que aborda hidrogênio. Então,
desde 2011 que eu conheci o hidrogênio, né? E desde então eu pergunto para todo mundo se tem 10 minutos para ouvir a palavra do hidrogênio. E então, os meus amigos, é muito engraçado porque a minha imagem ficou tão atrelada ao hidrogênio, tanto eu falar, que assim, os meus amigos, eles sempre me mandam tudo que eles veem de hidrogênio, eles me enviam, assim, eles dizem que lembram de mim na mesma hora. Mas é bem interessante, porque, assim, eu sempre fui meio sonhadora, assim, então eu sempre tive vontade de mudar o mundo, eu só não sabia como era que eu ia fazer isso. Hoje em dia eu vejo que é mais difícil, mas, assim, eu faço a minha parte, né? Então, eu sempre gostei muito dessa parte tanto de resolver problemas ambientais, eu estudei muito no ensino médio sobre catástrofes ambientais e tudo mais, e quando eu cheguei na graduação, acho que pelo 4º semestre, eu conheci o professor Lutero, e aí o professor Lutero me deu a oportunidade de trabalhar lá no laboratório, e foi quando eu me deparei com o hidrogênio, né? Ele tinha um programa, porque ele trabalhou junto com o professor Vizirogo, que é o presidente da Associação Internacional de Hidrogênio, e lá eles tinham um algoritmo, né, desenvolvido para fazer um estudo a longo prazo de como a inserção de hidrogênio na matriz energética de um país ou estado, ele influenciaria coisas como o PIB, né, como a qualidade de vida das pessoas, quanto tempo essa produção dobraria e tudo mais. Então, era uma análise bem completa de viabilidade econômica e muito interessante. E, na época, eu ia trabalhar com glicerol. Aí, acabou que eu vi o pessoal trabalhando com hidrogênio, e como eu era muito curiosa e eu não entendia o que era, eu quis trabalhar, assim, de primeiro com hidrogênio, porque eu achava que era um negócio muito difícil e que ninguém conseguia entender, então eu queria tentar. E aí, na época, era o Rodrigo que estava trabalhando com hidrogênio, e acabou que eu comecei a aprender, eu me apaixonei, simplesmente, e depois ali de um ano que eu entendi onde era que meu trabalho estava, dentro de toda a cadeia do hidrogênio e tudo mais, eu nunca mais quis sair desse mundo. Então, em 2011, inclusive, eu fui em Curitiba fazer um curso de células a combustível de hidrogênio. Até hoje eu tenho um carrinho, ele não está aqui, está lá no laboratório da UESC, que eu deixo para os meninos usarem, mas até hoje eu tenho esse carrinho. E, assim, na época, a gente tinha muitas pesquisas sobre hidrogênio, mas, assim, tiveram alguns programas e tudo, mas acabou que não foi para frente, porque a gente sabe que existem certas circunstâncias em que são ditado o que vai acontecer no restante do mundo, né? E alguns países fazem parte dessa decisão, né? É uma questão também de geopolítica, e aí o resto do mundo segue. Então, esse momento, tudo está casando agora, né, para acontecer, porque a gente tem um problema com a questão do fornecimento de gás para alguns países, a gente tem as réguas ambientais estão aumentando, né? Então, tudo isso corrobora para o hidrogênio, ele está sendo falado nesse momento como ele está sendo. Né? Acho que eu falei até mais do que eu quero para falar como introdução, mas... Não. E deixa eu te fazer só uma pergunta, que é uma curiosidade minha mesmo. Nessa época aí, ninguém sabia o que era hidrogênio verde, né? Se hoje a gente não tem noção do que é o hidrogênio verde, como é que funciona, como era para ti nessa época buscar conhecimento sobre isso? Como era que tu fazia para entender esse mercado? Como era isso? Eu via muita coisa de fora, né? Mas, assim, até de fora era muito pontual ainda. Porque, assim, se você for pensar no desenvolvimento de eletrolisadores, célula a combustível, já é de muito tempo atrás. Mas a viabilidade de implementação ainda não era algo, ainda não era viável, né? Então, acabava que eu encontrava muitas coisas, mas muita coisa fragmentada. E até hoje eu vejo, assim, que a gente ainda tem muita coisa fragmentada e que a gente ainda tem muito o que fazer. Então, quando eu paro, assim, para conversar com as pessoas, eu sempre digo, olha, a área do hidrogênio é uma área que envolve todos os setores, porque a gente precisa de muita gente atuando em conjunto, cada um com a sua especificidade, né, como se fosse o corpo humano. Nós temos o coração ali bombeando, nós temos o fígado, mas todo mundo trabalha em conjunto. Então, a cadeia do hidrogênio é exatamente isso, né? Porque, na verdade, por que a gente está falando em hidrogênio? Nós temos que ter uma matriz energética mais diversificada, né? O hidrogênio, ele não é uma fonte de energia primária. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, se enganam, né? Quem são as fontes de energia primária? Essa energia solar, energia eólica, né? E aí, o hidrogênio, ele é um vetor energético, ou seja,
eu posso produzir hidrogênio a partir de fontes de energia primária, e esse hidrogênio ele vai armazenar, ele vai carregar aquela energia ali, depois eu posso converter ele novamente em eletricidade, e outras aplicações também, né? E isso a gente pode entrar em detalhes mais na frente. Nossa. Tati, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando você iniciou? Porque, assim, trazendo para o setor de energia solar, a gente vê que as mulheres elas têm um pouco de dificuldade em iniciar no ramo de energia solar. Para o Mercado Livre, eu já vejo que isso é bem mais tranquilo. Agora, eu queria fazer isso para o hidrogênio. Você acha que tem algum ponto de barreira de entrada? E em relação ao Estado também, se você sentiu que o seu Estado ele te impedia de fazer alguma coisa, impedia de fechar algumas parcerias, algum conhecimento, assim. Assim, eu acho que no geral, tanto na pesquisa, nas exatas e tudo mais, tem uma participação feminina bem menor do que a masculina, né? E existe também uma ideia preconcebida, né? Porque eu acho que isso não é polemizando, não, mas assim, eu acho que desde sem polêmica, mas a gente queria ter essa perspectiva. Mas, assim, desde pequeno nós somos incentivados a fazer trabalho, a brincar com bonecas que fazem trabalhos domésticos e tudo mais, e geralmente os meninos, eles são mais incentivados a brincar com Lego, esse tipo de coisa, né? Sim. Então, eu acho que para a mulher se torna mais difícil até ver a possibilidade de estar em uma área que é tão dominada por homens, né? Sim, mas eu sempre fui cara de pau, então não teve, tem seus percalços, mas a gente chega lá, né? Então eu sempre assisti muitos filmes de mulheres que fizeram a diferença, né? O primeiro foguete lançado, que tinha lá uma mulher fazendo algoritmo, várias cientistas ao longo da história que foram esquecidas, né? E que a história foi dominada pelo marido, por exemplo, e que a maior parte da pesquisa era dela e tudo mais. Então, eu sempre vi muitas essas histórias e eu sempre quis ser uma mulher da ciência, porque eu acho que muitas mulheres fizeram diferença nessa área e eu me inspirava muito nelas e até hoje eu me inspiro em muitas mulheres que estão hoje fazendo ciência ainda. Tem a professora Zélia, por exemplo, que ela é uma pessoa assim, fantástica, que ela trabalha com exatamente a inclusão de pessoas, de mulheres, principalmente mulheres negras na ciência. Ela faz um trabalho muito bom. Tem uma professora que eu nunca cheguei a assim, falar com ela pessoalmente, mas eu vi ela numa conferência, num workshop, que eu fui em 2015 na Unicamp, e era a professora Virgínia. Duas coisas que ela falou assim, até hoje eu tenho muito na minha mente, que uma foi, não existe uma forma de gerar e converter energia, na verdade, converter energia que não tem impactos, né? E na época ela até falou, até a eólica, né, que é a famosa da vez, todo mundo gosta dela, ela é alta, bonita, todo mundo fala dela, ela tem seus problemas, né, ela tem seus impactos. Então, o importante é o quê? Você entender o que causa menos impacto para cada situação específica, né? Então, a gente não tem uma solução geral, é um conjunto de coisas específicas para cada local e cada tipo de, sei lá, investimento, desenvolvimento, etc. E outra coisa que ela falou é que ela disse assim, olha, vai chegar um momento em que as regras ambientais, elas vão aumentar, a regra ambiental vai estar num nível tão alto que poucos países vão ter condições de suprir essa demanda de energia renovável. E o Brasil é um dos poucos países que pode fazer isso, né? Então, nós temos um potencial eólico e solar gigante, e assim, a gente só precisa de potencial renovável para produzir hidrogênio, né? No caso do hidrogênio. Então, nós temos biomassa também que pode produzir hidrogênio, né? Inclusive, eu tive um projeto aprovado pelo BNB agora em janeiro, que foi exatamente, juntamente com o IRED, NUTEC e o S, né? E é exatamente para produzir hidrogênio a partir de biomassa de espécies adaptadas e adaptativas da caatinga. Tá? Então, isso que ela falou há um tempo atrás está se concretizando hoje exatamente como ela falou. E na época eu já achei ela assim, fantástica, né? Uma mulher que falava com muita propriedade e que dava conteúdos assim, que realmente
eram palpáveis, né? Então, eu achei fantástico. E ela Com se certeza. destacava, assim, no meio de todo mundo. Então, eu tive muitas mulheres que me inspiraram nesse percurso. E eu acho que isso foi o que também me fez acreditar que eu podia chegar, assim, como qualquer outra pessoa, né? E só parafraseando aqui o que a professora Zélia, ela fala até num TED Talk, acho que é TEDx, né, se eu não me engano, ela diz que não existe uma disputa, né, entre homem e mulher, não é isso. Nós temos condições de fazer esse trabalho e nós queremos trabalhar juntos porque nós precisamos de muita gente para resolver problemas e nós temos que caminhar juntos, né, e não existe uma disputa. Então, é caminhar de igual para igual, certo? Então, Com certeza, não, vendo aí, né, sua trajetória e seus pontos, deu para perceber que você sempre foi uma pessoa da academia, né, sempre esteve muito envolvida nesses projetos. E conta pra gente como que surgiu essa oportunidade de hoje você ser diretora executiva de pesquisa e desenvolvimento e inovação, e também, né, quais são os principais desafios, o que é que vocês almejam, o que é que vocês acreditam aí para o setor de energia? Bom, eu sempre percebi ao longo da minha trajetória, né, que a trajetória do pesquisador não é tropeço, não, é umas quedas mesmo, assim, pesado. Então, eu tive muita dificuldade de seguir na pesquisa, porque a pesquisa, no Brasil, hoje, ela é muito desvalorizada, né? Então, a gente usa coisas que são frutos da pesquisa, mas a gente não sabe de onde vem aquilo e quem faz aquela pesquisa, né? Então, principalmente quando a gente fala na universidade pública, muita coisa que hoje é desenvolvida no mercado saiu lá de dentro da universidade pública, que um aluno publicou um artigo, né? E esse artigo outra pessoa pegou e viu como era que fazia, né? E acabou que implementou na sua empresa e começou a vender e teve um negócio de sucesso e tudo mais. Sim. Mas a academia, tanto a academia quanto o setor industrial e tudo mais, tem uma dificuldade de conexão. E isso eu percebi muito ao longo do tempo que eu estava na pesquisa. E eu acaba que eu comecei a transitar muito entre esses mundos, né, de empresas, organizações não governamentais, instituições, universidades públicas e tudo mais. Então, eu percebi muito que eu conseguia juntar, conseguia mediar tudo isso, né? Então, tinha um projeto que uma empresa, sei lá, um problema que a empresa precisava resolver. Aí eu pensava, lá na universidade tem um grupo de pesquisa que eles conseguem desenvolver isso aí, e o laboratório está precisando de computador. Então, se a gente pegar esse pessoal daqui, juntar com essa pesquisa, a gente consegue equipar o laboratório, e ao mesmo tempo essa empresa ela desenvolve o produto que ela quer, porque ela não tinha pessoal para isso. Então, eu comecei a criar esses links e eu vi que, assim, isso não é algo do outro mundo de se fazer. Eu acho que se criou uma cultura onde existe a universidade separada, né, da indústria, de organizações e tudo mais. Então, existe, claro, mas, assim, eu acho que ainda é bem pontual. E eu percebi isso muito quando eu fui para a Dinamarca. Eu faço o doutorado na Espanha e eu tive uma cotutela, eu consegui uma mobilidade acadêmica para a Dinamarca, né, e lá na Universidade de Aalborg, a maioria dos meus amigos, eles, para começar lá, doutorado é trabalho, né? Doutorado não é aluno, então eles são pagos igual um funcionário da universidade e tudo mais. Todos os direitos que um tem, outro tem, então já foi assim o divisor de águas quando eu vi isso. E outra coisa que é muito comum, as pessoas elas trabalharem numa empresa e a empresa pagar para elas fazerem um doutorado para resolver um problema de dentro da empresa, né? Então, era muito comum você passar pelos corredores lá e o pessoal desenvolvendo tecnologia que você iria ver mais tarde nas empresas, né? E aí você tinha uma estrutura muito boa, porque você tinha essa parceria, tinha alunos do mundo todo lá e empresas do mundo todo. Então, assim, eu percebi que isso dava para ser feito e dava para ser feito de uma maneira muito colaborativa. Então, quando eu pensei em criar uma empresa, abrir uma empresa para
para eu seguir com a minha carreira, eu pensei exatamente na valorização do pesquisador, no desenvolvimento da indústria dentro dos objetivos sustentáveis da ONU, por exemplo, né? Eu acho que tem muita gente que quer fazer a diferença, por exemplo, em empresas. Eu quero melhorar aqui o manejo do meu resíduo, esse resíduo aqui eu quero transformar em energia e colocar na minha empresa de volta, e desocupar essa área aqui que eu ocupo com esse resíduo, entendeu? Isso assim, é um problema que, quando eu comecei a ver os problemas que as empresas enfrentavam, eu disse, gente, isso aqui a gente tem dentro da universidade, solução para isso, sabe? E assim, não existe uma ponte que fazia isso. Então, eu pensei, não, eu quero que a minha empresa ela faça essa ponte entre empresas, organizações não governamentais, órgãos estaduais, tudo mais, e universidades, para que juntos a gente consiga criar um modelo, entrar, na verdade, estar em um modelo que respeite as normas ambientais, que também respeite as pessoas, o ser humano, né? Então, a tecnologia, ela pode vir acompanhada também do benefício social, né? Às vezes a gente acha que, não, eu só vou ter lucro se eu simplesmente produzir isso daqui e me importar com o meu lucro. Não, a gente consegue ainda mais se a gente agregar o social a isso, né? Então, muitos projetos que eu participei, a gente tentava muito fazer essa empresa ela vai fazer isso aqui, ela vai substituir tantas pessoas por conta dessa máquina aqui. Como é que a gente pode realocar essas pessoas, né? Então, isso também é um diferencial da empresa, essa questão da gente se preocupar com questões sociais, se preocupar com os padrões de sustentabilidade, né? A gente tem as ODS da ONU, né, para se inspirar, os ESG também, e, ao mesmo tempo, não deixando de lado o crescimento e o lucro das empresas, né? Mas isso de uma forma responsável e com inovação e com crescimento tecnológico dentro dos critérios de sustentabilidade. Perfeito. Natasha, eu queria que você desse uma dica para quem está pensando em começar nesse segmento de pesquisa, de desenvolvimento. Eu acho que, principalmente, você tem que se identificar com a área em específico, né? A pesquisa, ela assim, na minha visão, a pesquisa é encantadora, assim, é uma coisa encantadora, porque uma hora você não sabe nada sobre um assunto, claro, você tem todo um background de outros assuntos, mas aí entra outro assunto que você tem que linkar com o que você já trabalha, e você acaba que 2 semanas depois você já se debruçou em 300 artigos e não sei quantos trabalhos, e você acaba que está sabendo daquilo dali como se você estivesse estudando há muito tempo, né? É muito interessante a pesquisa, mas, assim, eu acredito que você tem muito que se identificar com a área. E, assim, tem muita área, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar, mas você tem que saber entender o que é que você tem propensão a gostar e tudo mais, porque, assim, tudo que você faz tem impacto na vida das pessoas e tem impacto na sociedade, né? Então, quando você gosta, você faz aquilo de coração aberto, você vai procurar a melhor maneira de fazer aquilo. Então, eu acho que esse é o segredo. E, assim, para quem quer entrar na pesquisa, hoje eu digo, assim, que não é um caminho mais simples possível, mas é um caminho muito, mas muito recompensador. Tipo, você pode não se tornar um bilionário, né? Que não é a ideia, mas você pode crescer muito no sentido de gerar impacto, né, na sociedade. E no caso, estou falando aqui da pesquisa, né? Do pesquisador que está lá dentro da universidade e tudo mais. Quando a gente trata de empresas, de indústria e de tudo mais, você pode agregar valor à sua empresa, você pode agregar valor se preocupando com quanto de carbono você deixa de emitir. Então, se você deixou de emitir isso, você vai e pode vender o carbono que você deixou de emitir no mercado de carbono, e você pode receber por isso. Então, isso vai lhe beneficiar também. Se você cumprir certas normas, você vai ter benefícios também,
né? Então, o que você precisa é o quê? Conhecer o que você tem acesso e como você pode utilizar isso ao seu favor e a favor de outras pessoas, né? A favor da inovação, da ciência e também da empresa. Então, é algo que dá para caminhar junto, é super possível, mas eu acredito que tem um núcleo também de pesquisa dentro de empresas grandes, tá? Eu sei que nem todas as empresas conseguem ter, então, se você não consegue, você pode ter exatamente essa parceria entre instituições de ensino, de pesquisa e inovação, você também pode ter parcerias com ONGs, né? E você pode criar um ecossistema que favoreça tanto a sua empresa quanto esses outros atores. Massa, o Rafael levantou a mão. Rafa, pode falar. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu tenho algumas perguntas e curiosidades para a Natasha. Natasha, minha curiosidade é sobre o armazenamento, né, e a distribuição desse hidrogênio. Que você explicasse se, por exemplo, a gente produz o hidrogênio, armazena ele, e a gente tem um tempo para utilizar, né, e para distribuir, se tem um prazo de validade, e como você tem experiências internacionais, eu gostaria que você, se possível, falasse como eles estão organizados, né, na produção e a cadeia, como eles estão organizando a cadeia produtiva, né, tanto da produção até a distribuição, né, armazenamento e distribuição. Se você tem esse conhecimento, né, nesses países onde você teve. Certo. É isso. Bom, com relação ao armazenamento de hidrogênio, né, nós temos, como eu falei, cada caso é uma solução diferente, né? Então, nós temos as maneiras mais conhecidas de armazenar. A gente pode produzir hidrogênio. Primeiro, como é que a gente produz hidrogênio, né? Nós podemos produzir hidrogênio a partir de qualquer fonte de diferença de potencial, ou seja, qualquer fonte de eletricidade. Se você pegar uma bateria, você vai produzir hidrogênio. Você só precisa de quê? De uma tensão de no mínimo 1,24 volts, e aí você vai conseguir separar a molécula de água, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Isso no caso da eletrólise, né, que é um dos métodos. Aí você tem também o hidrogênio produzido a partir do gás natural, né? O gás natural já é o hidrogênio que a gente chama de cinza, porque ele é poluente. Nós temos o hidrogênio azul, que é produzido a partir do gás natural, mas tem a captura de carbono, que é basicamente esse carbono, ele é separado, capturado, e ele é injetado no subsolo e fica armazenado ali. E alguém resolveu furar a parede agora. E tá muito alto aí? Não, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir a furadeira? Não, tá dando para te ouvir. Tá dando para ouvir então bem. E aí nós temos também o hidrogênio musgo, que é a partir da biomassa, né? A gente tem processos para geração do biogás e tudo mais. Então, depois que passa por todo esse processo de produção, que ele tem diversas maneiras, tanto de fontes, que o hidrogênio ele não é só renovável, né? Ele pode ser produzido a partir de fontes fósseis e também de fontes limpas e renováveis. Não se restringe somente a renovável. O que vai dizer se ele é verde, por exemplo? O hidrogênio verde é aquele hidrogênio obtido de fontes limpas e renováveis, como eólico e solar, né? O hidrogênio azul, como eu falei, tem a captura de carbono, e por aí vai, a gente vai fazendo a gente vai medindo aí, a cor do que a gente fala do hidrogênio, depende muito da quantidade de carbono que a emissão desse hidrogênio, ou que a produção desse hidrogênio vai gerar. Então, o hidrogênio verde, por exemplo, tem zero emissão, teoricamente, zero emissões na produção, né? A gente não está considerando transporte e tudo mais. A gente está falando só em relação à produção. E aí, depois que você produz esse hidrogênio, ele pode ser utilizado para diversas coisas. Tem uma coisa que a gente usa muito hoje e que foi responsável aí por dobrar a produção de alimentos, né, ao longo do tempo, e também tem uma polêmica muito grande relacionada, que são os fertilizantes nitrogenados, né? A base dos fertilizantes nitrogenados é a amônia, e a base da amônia é hidrogênio e nitrogênio. Mas o que é mais dispendioso de energia é exatamente a produção do hidrogênio. Então, hoje em dia, a maior parte da comida que chega na sua casa, ela foi cultivada
utilizando fertilizantes nitrogenados à base de amônia, e essa amônia ela foi produzida a partir de um hidrogênio que é o hidrogênio cinza, a partir do gás natural. Então, hoje, a maior parte do hidrogênio é produzida a partir do gás natural, e a maior parte desse hidrogênio vai para a indústria de fertilizantes, né? Então, para cada tonelada de hidrogênio que você produz, a partir de amônia, aliás, a partir desse hidrogênio vindo do gás natural, você emite ali quase o dobro de dióxido de carbono, né? Então, a gente sabe que, ao mesmo tempo que os fertilizantes, eles têm aí a capacidade de quase que dobrar a produção de alimentos, ele também tem a capacidade ele também tem muitos impactos, né? Como eu falei, não existe tanto a parte de conversão de energia, como em outros casos, tudo tem um impacto. A diferença é que uns têm menos e outros têm mais. E aí, a gente chega aí na conclusão que o hidrogênio ele já está presente há muito tempo na nossa vida, mas de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais tímida, né? Porque a gente não vê realmente ninguém falando e tudo mais. É um processo que já acontece há muito tempo. Então, isso é uma das aplicações de hidrogênio. Eu quis trazer para o que a gente mais usa hoje, né? E a gente tem outras aplicações também. Tem a combustão para motores de caminhão, a gente tem a aplicação de novo em célula combustível de hidrogênio, certo? A gente tem também a parte de armazenamento para exatamente, vamos lá, vou dar um exemplo, né? Como o Rafael falou dessa parte de armazenamento, tem uma coisa bem interessante que, assim, a gente tem 3 tipos de armazenamento de hidrogênio, principalmente, que são mais conhecidos, que é o gasoso, que é quando você só pressuriza ali o gás de hidrogênio. A gente tem o gás de hidrogênio, né? Ali é 350 bar, mais ou menos. A gente tem o hidrogênio líquido, que esse hidrogênio líquido, a gente tem que gastar uma quantidade maior de energia para liquefazer ele, que aí a menos 253 graus Celsius a gente tem que diminuir. Então, tem um gasto considerável de energia para liquefazer esse hidrogênio, mas, em compensação, a logística de distribuição depende muito do que você vai fazer, né? Então, por exemplo, quando você pressuriza o hidrogênio, ele ocupa mais espaço, né? Então, se você vai transportar para um posto, sei lá, um posto de hidrogênio futuramente, né? Que a distância seja pequena, você vai fazer ali todos os seus cálculos logísticos e você vai pensar, então, vale a pena para mim transportar desse jeito ou seria melhor liquefazer? Mas se eu liquefazer, eu vou gastar mais energia para liquefazer. Tá, mas se nesse caso aqui, não, porque gasoso eu vou transportar por um curto espaço e tudo mais, tá ok. Né? A gente vai fazer todos os cálculos e tudo bem. Tá, mas se eu for transportar, por exemplo, por embarcação, né? Que o espaço ocupado, ele tem uma relevância assim, gigantesca, né? Então, se você, por exemplo, vai utilizar a embarcação para transportar esse hidrogênio, é melhor que ele seja o quê? Ou liquefeito, ou transformado em amônia, ou transformado em outros vetores. Então, depende muito da aplicação. Então, para aplicações de longo percurso, o ideal é que esse hidrogênio ele ocupe o menor espaço possível. E só para vocês terem noção, o hidrogênio líquido, ele ocupa 700 vezes menos espaço que o hidrogênio gasoso. Então, você pode perceber aí a diferença. Então, isso aí é uma questão, por exemplo, de logística. Não é nem questão de como a gente vai armazenar, não, é a logística de distribuição. Então, é adaptado para cada coisa. Outra forma que a gente tem de armazenar o hidrogênio é convertendo ele em amônia, né? Porque o hidrogênio ele é H2, tem 2 átomos de hidrogênio, enquanto a amônia tem 3, NH3, né? Então, a amônia ela tem mais hidrogênio por molécula do que a própria molécula de hidrogênio. Então, se torna mais barato em algumas situações, né? E mais a logística faz sentido se você converter hidrogênio em amônia. E algumas aplicações é interessante que você tenha um nível de segurança muito alto, como, por exemplo, um carro. Né? Se o carro bater, o hidrogênio ele não pode vazar ali internamente, porque ele entra em combustão, ele entra em ignição muito rápido.
E, Uhum. claro, se for em um lugar aberto, o hidrogênio é tão leve, ele é o elemento mais leve, mais abundante do universo, né? E mais de 70% do universo é hidrogênio, mas ele vai embora muito rápido. Então, não dá tempo ele entrar em ignição se ele estiver armazenado em um local aberto. Mas se ele estiver confinado, aí, meu amigo, você só sabe depois que morreu, porque é rápido. E aí, e a chama dele é transparente, praticamente. Ela é uma chama que você não vê. E ela verdade. queima e você não vê. Então, se você parar para pensar, você precisa, se você for, por exemplo, utilizar hidrogênio em um carro, não faz sentido você botar hidrogênio comprimido, porque se bateu ali, vazou, se estiver confinado lá dentro, pode uma explosão assim gigantesca. Então, a gente tem algumas ligas metálicas que elas têm a capacidade de, por exemplo, como um queijo suíço, que aqui a gente chama de queijo coalho, né, do Ceará. Então, o queijo coalho, ele tem aqueles buraquinhos. Uhum. E aí, aqueles buraquinhos é como se fossem os espaços dentro da liga metálica que o hidrogênio ele vai ficar dentro. Então, a gente armazena o hidrogênio ali e ele só vai sair daquilo dali em certas condições de pressão e temperatura. Então, nós temos uma segurança maior, porque não é algo que a gente sabe que vai vazar com facilidade, né? Ele só vai sair dali em certas condições. E outra característica do hidrogênio, dessa questão de tempo de armazenamento, é que o hidrogênio, ele, ao contrário das baterias, que conseguem armazenar por pouco tempo, o hidrogênio ele consegue ser armazenado por períodos sazonais. Então, vamos pensar, por exemplo, né, isso é a lógica de você gerar hidrogênio a partir de energia elétrica e deixar esse hidrogênio armazenado e depois converter ele de volta em energia elétrica, porque tem um monte de gente... porque, assim, tem muita coisa que se divide em a polarização do hidrogênio. Tem a pessoa que odeia o hidrogênio, que acha que o hidrogênio não vai rolar, e tem a pessoa que acha que o hidrogênio é o salvador do mundo, e que tudo vai acontecer, tudo vai ser lindo, a gente vai viver numa epifania e tudo mais. Mas a verdade é que a gente tem um meio termo aí. Essa questão do hidrogênio... tem algumas questões do hidrogênio que são realmente vantagens. Uma das vantagens é essa questão do armazenamento sazonal. Por quê? Porque faz sentido a gente fazer essa conversão de energia elétrica em energia química e energia química em energia elétrica de novo. O tempo de armazenamento. Então, vamos supor que você tem um excedente de energia. Esse excedente de energia, você já está dizendo, é um excedente que pode ser perdido. Então, se eu pego esse excedente e converto em hidrogênio, eu posso deixar esse excedente num período que tem uma baixa demanda para utilizar esse excedente em um período que eu tenho uma alta demanda. Então, como o hidrogênio ele tem essa capacidade de armazenar sazonalmente, ser armazenado sazonalmente e ficar ali, a gente tem como é que eu posso dizer, essa facilidade de utilizar ele para esse fim, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem o primeiro semestre ali, que é o período de menos chuvas, assim como, aliás, mais chuvas, desculpa, assim como menor radiação, a radiação é mais baixa e também eólica, também os índices de energia eólica também são mais, potencial eólica mais baixo, né? Então, energia eólica e solar segue a mesma curva, e, ao contrário, né, a precipitação aumenta. E aí, já no segundo semestre, é o contrário, nós temos menos chuvas e nós temos mais potencial, tanto solar quanto eólico. Então, por exemplo, usando esse exemplo, a gente poderia fazer o quê? Armazenar energia na forma de hidrogênio, como vetor energético, né, a partir de ali no segundo semestre do ano, que a gente tem mais potencial eólico e solar, então, consequentemente, você teria mais excedente, e utilizar no período que a gente tem uma maior demanda e baixa produção, como o primeiro semestre, que a gente tem menos potencial eólico, menos potencial solar, por conta também da maior precipitação, né? Então, é interessante exatamente a gente ponderar qual é a situação, qual é a aplicação e o que é melhor para cada situação. Não existe uma solução geral que compreenda tudo. Certo? Massa. A Marcela levantou a mão. Eita, Marcela e Rafael. Rafael, deixa a Marcela falar. Vamos lá, vamos. Marcela? Acho que a Marcela não está conseguindo falar, mas Pode bora falar, lá, Rafael.
Tem alguma estimativa, Natasha, sobre o custo de produção também do hidrogênio? Ele seria ali equiparado ao custo de produção da solada, eólica? O maior custo, na verdade, a gente tem as porcentagens e tem um valor que se espera a nível mundial alcançar, né? Que é $1 e pouco aí por quilograma de hidrogênio. Mas, principalmente, o preço do hidrogênio vai variar muito com a fonte de eletricidade que vai ser utilizada para produzir esse hidrogênio. Então, por isso que é tão importante o setor de eólica e solar. Na verdade, é crucial, porque assim, se nós não tivermos um fortalecimento desse setor, inclusive das linhas de distribuição também, né? O Sistema Interligado Nacional, a parte também de armazenamento e tudo mais, nós não temos como desenvolver o setor de hidrogênio, porque ele é altamente ramificado e dependente de outros setores. Então, nessa questão, por exemplo, esqueci o que eu estava falando mesmo, da produção, sim, terço, para vocês terem noção, 1/3 do valor do hidrogênio, ele depende do preço da fonte de energia renovável, né, quando a gente fala de hidrogênio verde. Então, é muito considerável essa porcentagem aí. Então, quanto mais barato for o seu quilowatt-hora que você estiver utilizando para produzir aquele hidrogênio, mais barato vai ser o hidrogênio final. Então, isso entra muito aí na área das meninas, né, do Mercado Livre, que essa questão da precificação, ela é, assim, crucial. É 1/3 do valor, para vocês terem noção. 1/3 é muita coisa. Então, para vocês verem a importância da fonte de eletricidade no processo de produção e uso do hidrogênio. Natasha, tem muita pergunta aqui para ti. Eu vou fazer a última, tá? Deixa a Érica levantar a mão. Deixa eu fazer a última aqui para ela. E aí a gente abre para as perguntas gerais, tá? Eu queria que você puxasse um overview sobre as tendências. Assim, por exemplo, a pessoa não sabe nada de hidrogênio verde, quer atuar, quer iniciar na área. Quais são as tendências que você vê para o futuro e, tipo assim, qual o caminho que você daria? Por exemplo, procura estudar, procura trabalhar dentro dessa área que daqui a 2, 3 anos vai ser muito bom, daqui a 5 anos. Qual é essa perspectiva que você tem de futuro? Pronto, é bom que eu já solto a surpresa de agora. Boa. Amo. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que entender o que é a cadeia do hidrogênio. Quando eu comecei a estudar sobre hidrogênio, como eu falei, era muito pontual as pessoas que eu podia conversar sobre isso, né? Então, eu tive que me situar ali, o que eu podia fazer dentro de toda a cadeia. Porque, gente, o hidrogênio, ele está ligado a muitos setores, né? Ele está ligado ao setor industrial, ao setor automobilístico, ele está ligado ao setor de alimentício, né? Aquela margarina que você coloca na geladeira que ela continua cremosa, aquilo dali é o puro suco da hidrogenação, né? Então, ali tem hidrogênio, então a gente tem hidrogênio em todo canto, né? Inclusive o universo, a maior parte do universo, desde o Big Bang, que depois do Big Bang a gente teve hidrogênio e hélio, que formaram as estrelas, então até o cálcio dos nossos ossos, o oxigênio que a gente respira, tudo isso veio a partir do hidrogênio que foi produzido a partir do Big Bang, né? Então, a gente tem uma cadeia muito ramificada. Então, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que se situar em todo esse ecossistema que é o uso do hidrogênio. Então, tem o hidrogênio como elemento, né? Ali, primeiro, ali da tabela periódica, que ele é o cara ali sozinho, é o mais leve, mais abundante e tudo mais. E tem o hidrogênio no cenário atual, como ele é utilizado. Então, isso aí é uma longa caminhada até você chegar o que o hidrogênio é hoje. E eu acho que é essencial a gente entender isso. Por quê? Porque eu vejo muita gente falando algumas coisas que pegaram, assim, de relance, né? Não foi uma coisa que você galgou um caminho, o hidrogênio como elemento, e aí você chega até o que é o hidrogênio hoje, né? E aí, sabendo porque eu via muita gente falando, por exemplo, que o hidrogênio era uma fonte de energia, e isso me fazia tremer, porque, assim, é uma coisa, assim, bem específica, que o hidrogênio, ele é um vetor energético, ele não é uma fonte de energia.
de energia. E eu vi, por exemplo, pessoas vendendo curso na internet, dizendo, vem aprender sobre esta fonte de energia, o hidrogênio, já vai chegar a dar uma dor no coração. Aí eu fico pensando, meu Deus, que tipo de conteúdo, que tipo de guia essas pessoas vão ter se tem cursos que as pessoas não sabem, não estão falando nem o básico do que é o hidrogênio, entendeu? Que é o mínimo. Então, eu resolvi formatar um curso. A gente tem toda uma equipe por trás e a gente está terminando de formatar esse curso. E esse curso, foram vários meses para preparar ele. É um curso bem completo, né? E o curso, ele começa na origem do universo, quando os primeiros átomos de hidrogênio, eles foram lançados após o Big Bang. Então, a partir daí, a gente tem toda uma trajetória, são 10 módulos desse curso, até nós chegarmos hoje no panorama atual do hidrogênio. Então, de antemão, eu quero deixar aqui que esse curso, nós vamos lançar ainda esse mês a data que ele vai ficar disponível, e é um curso que tem um material bem completo. Então, até no final desse curso, a intenção é publicar um livro de fundamentos do hidrogênio, na verdade são 3 livros, e ele tem todo módulo, ele tem um material bem educativo, então bem didático, foi algo pensado juntamente com pessoas da didática, com pessoas que já são acostumadas a trabalhar com cursos, dar cursos para empresas e para pessoas também e tudo mais. Então, a gente nós juntamos todo mundo, eu peguei tudo que eu sabia sobre hidrogênio, mais um pouco, e tá tudo lá. Então, é um curso realmente que foi feito para a pessoa que não tem nenhum conhecimento de hidrogênio, até a pessoa que já tem um certo conhecimento de hidrogênio, que quer aplicar alguma coisa na sua empresa, até uma pessoa que quer mudar de profissão. Então, o público-alvo é bem abrangente. Como é uma linguagem que começa simplificada e ela vai galgando até chegar na parte mais difícil não, né, porque quando você inicia daquele básico ali, e você aos poucos vai progredindo, eu acho que qualquer pessoa consegue chegar até o final do curso. Mas caso você tenha dificuldade de chegar até o final do curso, existem os níveis, né, que você pode fazer até certo nível. Então, é bem interessante, assim, é um curso muito rico. Não é porque fui eu que realizei, não, mas é porque, assim, eu fiz de coração mesmo, porque coisa boa. eu fui professora há mais de 10 anos, então eu prezo muito por essa questão da didática, e eu acho que é essencial. Eu fico muito feliz, eu deixei Natasha. o Instagram da Natasha aqui, tá? No chat, então vocês podem procurar ela lá no Instagram. E assim que lançar o curso, vocês já efetuam Vamos colocar um cupom aí para staff, viu, Natasha? Não, a gente vai sortear uma vaga e também a gente vai ter os cupons, né? Para, por exemplo, quem se inscrever primeiro, quem veio pela staff, então vai ter coisa muito legal. O marketing está terminando essa parte aí, por isso que a gente ainda não soltou. Já pode deixar aí. Mas eu deixei todos nome. os Instagrams aqui no chat, tá, gente? Então vocês já vão seguindo aí. Com certeza eu vou estar aí nesse curso. Eu também. Pessoal, o Rafael também já falou que vai estar lá, que é para sortear uma vaga lá no grupo. Muito bem, aí sim. Pessoal, tiveram muitas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, ele é limitado. Eu vou soltar só mais uma aqui, tá? Porque eu acho, de fato, muito importante. E eu queria outra dica, além do teu curso, porque perguntaram assim, por onde eu começo a estudar hidrogênio verde, eu não sei nada. Hoje eu estou na faculdade, eu não tenho como investir ainda num curso como esse, como é que eu começo a estudar? Então, dá aí a dica para esse pessoal. Eu acho que procurem materiais na internet, tem muitos materiais que tenham respaldo, né, que tenham referências, porque, assim, tem muito material na internet, mas hoje em dia, cada vez mais é muito difícil você encontrar um material que seja confiável. Mas tem como você saber, né? Então, procurem materiais, por exemplo, de institutos que já têm experiência na área de renováveis,
O que eu indico muito é procurar artigos internacionais. E existem, no o próprio Google Tradutor, você coloca lá, claro, não vai ficar perfeito, mas é para você aprender. Então, você consegue traduzir pelo Google Tradutor, mas, assim, tem um respaldo científico muito maior e é um conhecimento mais confiável. Eu acho que material tem muito, né? É só você saber selecionar. Mas hoje em dia eu diria que você começasse exatamente entendendo o que é o elemento hidrogênio, para você entender aonde a gente usa o hidrogênio hoje. E aí, beleza, você entendeu essa parte aí você pula para a parte de, como é que esse hidrogênio vai ser produzido, como ele vai ser armazenado, como ele vai ser distribuído. Então, você vai seguindo essa ótica aí, mas eu acho que o mais importante é você saber o que é o hidrogênio, em que a gente utiliza ele hoje, porque senão todo o resto é bem complicado, assim, de você entender se você não souber dessa parte básica. Perfeito. Perfeito. Natasha, pelos ensinamentos aqui. Hoje foi uma verdadeira aula, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada aí pelo seu tempo. O pessoal que a gente não respondeu as perguntas, tá? Vamos combinar assim, antes da Natasha lançar o curso dela, ela volta aqui para fazer o lançamento, a gente responde essas dúvidas, a gente deixa elas guardadinhas aqui para um outro momento, tá? E a gente aproveita aí para tirar mais dúvidas de vocês. Quando eu chegar aqui para lançar o curso, eu já chego com cupom, gente. Boa, e a gente responde todas as perguntas, mas boa. antes vocês mandam mais perguntas também. Então, a gente vai pegar todas as perguntas e fazer uma live específica com todas as perguntas que vocês mandarem, beleza? Natasha, muito obrigada. Você é maravilhosa, você é incrível. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa que você é, tá bom? A gente deseja muito sucesso na sua carreira. E muito obrigada também por trazer todo esse conteúdo pra gente. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e vejo vocês aí na próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Acho isso aqui.